próximo ano. Queridos, vamos ficar de pé? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Você pode acompanhar também aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles, dois homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Pai Santo, nossa gratidão por esse privilégio de estarmos diante do Senhor, de desfrutarmos da comunhão do Senhor, pelo privilégio de desfrutarmos da presença do Senhor em nosso meio e pelo privilégio de podermos ler e buscar entender a Tua palavra. Por isso, Pai, rogamos que pelo Teu Santo Espírito o Senhor nos ensine nesta manhã aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, e o livro de Atos, ele faz parte de um conjunto, Lucas Atos. Então, Lucas escreveu o livro, o Evangelho de Lucas, e também escreveu Atos, fazendo parte de uma mesma série, que começa com o nascimento de Jesus, até Paulo aprisionado em Roma. Então, o livro de Atos, ele mostra o surgimento da igreja, mas também o livro de Atos mostra a expansão da igreja e como Deus vai capacitar a igreja a cumprir o seu papel. E Atos 1:8, que é a essência, vai ser uma espécie de esboço de todo o livro de Atos. Porque nós vamos ver que no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ter os judeus ali em Jerusalém, pregando em Jerusalém. Do 8 até o 9, nós vamos ver os judeus atuando na Judéia e em Samaria. E do capítulo 10 em diante, os judeus indo para a Galiléia até os confins da terra, que na época significava ir até Roma. Então Roma é o fim, o início, digamos assim, daquilo que se expanderia para o resto do mundo, mas o evangelho chega até Roma, que Roma era o centro político, econômico e cultural do mundo antigo. Era a cidade de Roma. Então, Atos é para nós, meus irmãos, uma demonstração daquilo que Deus tem para cada um de nós e para a sua igreja. Especialmente falando, o livro de Atos
vai falar para nós acerca de dois assuntos essenciais: reino de Deus e o poder de Deus. O assunto, meus queridos, essencial, que perpassa por todo o livro de Atos, diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Isso é tão forte que, para muitos teólogos, o livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E nós vamos perceber que isso é muito forte, porque nós vamos ver que Deus, Ele promete o Espírito Santo para a sua igreja, e Ele diz claramente para os discípulos, para que eles não fizessem nada sem que tivessem sido revestidos do poder do alto, sem que eles tivessem o Espírito de Deus. Lá, eles não tinham isso. Nós aqui, após convertermos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas eles não, eles estavam com Jesus. Era necessário que Cristo fosse elevado aos céus para que viesse o Espírito Santo. Então Cristo, meus irmãos, aqui em Atos capítulo 1, Ele vai deixar claro o seu ministério, dizendo, olha, meu ministério público, terreno, termina aqui. Público e terreno. Porque quando Ele é elevado aos céus, Ele continua o seu ministério. Agora reinando como Rei Supremo, como Rei sobre todas as coisas, à destra do Pai, guiando, intercedendo por nós. Mas em termos de ministério público, Cristo, Ele vai para que o Espírito Santo venha. Em Atos 1 se encerra aquilo que é a maior manifestação do reino de Deus, que é encarnação, nascimento de Jesus, vida. Então vamos pegar encarnação, vida, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então a vida de Jesus se encerra aqui em Atos 1 nesse sentido. Vida, nascimento, que é a encarnação, nascimento, vida, morte, sepultamento, ressurreição e a ascensão de Jesus. E agora começa a atuar o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas os irmãos vão perceber que o Espírito Santo, ele é pouco estudado, ensinado nas nossas igrejas. Isso não é culpa nossa, somente nossa. Ao longo dos séculos da igreja, isso também foi assim. Para os irmãos terem uma ideia, nos primeiros 5 séculos da era cristã, pouco se falava do Espírito Santo de Deus. Os primeiros concílios teológicos que surgiram, concílio de Nicéia, Nicéia I, Nicéia II, Constantinopla, eles eram concílios cristológicos, importantíssimos, que era para deixar claro que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus, ou é 100% homem, 100% Deus, e todas aquelas confusões que haviam teológicas, os concílios foram esclarecendo, mas não se falava muito do Espírito Santo. Existe um documento que foi escrito ainda no início do século, que ajudava os cristãos a compreenderem bem o que era a doutrina cristã. Esse documento era o Credo Apostólico. Eu já preguei sobre ele aqui. E como diz o Credo Apostólico? Diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí começa a qualificar quem é Deus Pai, não é assim? Creio em Deus Pai. Quem é Deus Pai? Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então qualifica Deus Pai. Depois, em seu Filho Jesus Cristo. Aí começa a dizer quem é Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Olha quanta coisa acerca de Jesus. E depois vem o quê? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Oxe, peraí, volta. Como assim? Perceberam? Creio no Espírito Santo, aí já pula para a igreja, mas não fala nada a respeito de quem é o Espírito Santo. Simplesmente diz, já foi uma grande evolução. Creio no Espírito Santo. Mas sim, aí poderia dizer, o Espírito de Deus que nos guia, que nos ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não fala nada disso. Diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica,
porque os dois nomes não nos... O católico ou universal a gente tem problema, né? Mas aí é da Santa Igreja de todos os tempos. Católica quer dizer universal. E universal quer dizer católica. Geral, né? Então, creio na igreja como sendo o corpo de Cristo, né? E aí, nós temos essa grande dificuldade ao longo dos séculos. Para os irmãos terem uma ideia, o primeiro teólogo que vai esmiuçar a doutrina do Espírito Santo, mas esmiuçar mesmo, é já na Reforma Protestante. Um homem, um gênio, chamado João Calvino. Ele vai pegar o credo e ele vai fazer um comentário exegético do credo, nas chamadas Institutas da Religião Cristã. São ao torno, em termos de 1.500 páginas. Eu estou com esse livro lá no meu Kindle, tentando ter coragem para fazer a leitura. E são 1.500 páginas, dividido em 4 livros. Primeiro livro, creio em Deus Pai. Segundo, creio em Deus Filho. Terceiro, creio em Deus Espírito Santo. Quarto, creio na igreja. Então, ao falar creio em Deus Espírito Santo, ele precisou, então, esmiuçar e mergulhar e aprofundar. E ao longo da Reforma Protestante, a gente foi diminuindo essa lacuna, diminuindo, porém, chega no século XX e se perverte o Espírito Santo. Começa a achar que poder do Espírito Santo é falar em línguas, é viajar, é rodar. Então, se perverte, ou não se fala, ou se perverte a doutrina do Espírito Santo. E aí se criou essa invenção que os teólogos reformadores batem os ossos uns dos outros lá no cemitério, que é dizer que quem crer em Jesus Cristo ainda não recebe o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Não faz o menor sentido isso. O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa crer em Jesus Cristo e o Espírito Santo vem sobre ela, porque jamais alguém poderia crer em Jesus sem o Espírito Santo. Meus irmãos, se não fosse o ministério do Espírito Santo, eu não estaria pregando aqui para vocês, e vocês não estariam aí adorando a Deus. Se não fosse o Espírito Santo, cada um estava vivendo suas vidas, porque é um ministério importantíssimo para as nossas vidas, porque é o Espírito Santo quem vai nos ensinar todas as coisas. E então Lucas, ele vai falar para a igreja acerca desse ministério importante. Olha só o quanto é importante isso para a igreja. Abra aí, vamos voltar ao texto de Atos capítulo 1. Olha o versículo 4. Do versículo 1 ao 3, ele vai dizer, né, acerca de que Cristo andou esses 40 dias com os discípulos, deu provas indiscutíveis de que estava vivo, para não ter nenhuma dúvida. Aí no 4 ele vai dizer, depois do seu sofrimento, né? Aí o 4 vai dizer, certa ocasião, enquanto comia com eles, e aqui é interessante porque, meus irmãos, o corpo ressurreto de Jesus é o corpo que nós iremos ter, né? Já expliquei isso aqui para os irmãos. Cristo veio com o corpo que nós temos, ressuscitou com o corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos na ressurreição dos mortos. E é um corpo que come. Os crentes aí ficam alegres, porque na Nova Jerusalém vai ter comida. Os irmãos sabem que, abrindo parênteses, que em várias ocasiões que fala acerca do céu, fala de banquete. Fala de banquete, fala de comida, de O próprio Cristo ressurreto comeu no domingo com os discípulos, comeu no segundo domingo para aparecer a Tomé, comeu aí com os discípulos, depois de comer, penso eu, um peixinho, ter pego uma espinha do peixe, ter tirado, feito de palito de dente, Cristo diz para ele, diz, olha, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Porque eu vou para o Pai. Eu irei para o Pai, de onde vim. Então, vocês não podem sair de Jerusalém até que vocês
não recebam a promessa que eu lhes designei. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Queridos, Cristo está dizendo algo muito importante, está dizendo, olha, a igreja, ela só é igreja, ela só faz o que tem que ser feito como igreja, se ela estiver próxima, dependendo, em intensa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, Cristo diz, olha, não façam nada, não deem um passo, sem o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E ele vai dizer, meus irmãos, no verso 5, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Se você for olhar, João vai dizer o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem vos batizará com o Espírito e com fogo. Mas Cristo não fala aqui do fogo, porque o batismo com fogo é o juízo de Deus. Fogo na Bíblia é juízo. Então para desse negócio das irmãs estar com fogo. Não, a gente vai na igreja lá que tem fogo, vou pegar um fogo. Não dá certo isso, meus irmãos. Irmão, irmã que tem fogo aí, tem que apagar esse fogo, porque o Espírito de Deus, meus irmãos, nós vamos ver que a manifestação dele é muito diferente. Então Cristo vai dizer, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E isso é o que vai capacitá-los para viver e para cumprir a minha mensagem. Porque, meus irmãos, qual era o assunto essencial de Cristo? Volte aí para o versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando o quê? Volte agora, porque é Lucas e Atos, né? Volte agora para Lucas. Coloque aí Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, versículo 50. Depois, Jesus os levou até as proximidades de Betânia. Aqui, meus irmãos, é o Monte das Oliveiras. E erguendo as mãos, abençoou os discípulos. 51. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Continue. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. Continue. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Pode continuar? Não, desculpe. Então, nós vamos ver, meus irmãos, aqui, em Lucas. Desculpe, é 48. Vamos ler o 48 e 49. 48. Vocês são testemunhas destas coisas. E 49 vai dizer, eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Meus queridos, nós somos revestidos do poder do alto. E o que isso significa para as nossas vidas? Voltando lá para Atos, Cristo vai dizer, olha, vocês devem aguardar serem revestidos do alto, mas precisamos ter uma compreensão clara do que significa ser revestidos do alto, porque os discípulos não compreenderam isso. Olha lá o versículo 6 de Atos 1. Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles estavam ainda, meus irmãos, aguardando o Messias político. Os discípulos estavam percebendo, eles não são assim totalmente errados nisso, porque no Antigo Testamento, o derramamento do Espírito
é associado com a vinda do Messias. E a vinda do Messias é associado com a restauração de Israel. Então eles disseram: Senhor, para ficar em Jerusalém, o Espírito vai descer e a gente vai marchar contra Roma, fora César, vamos destruir o povo, vamos construir um castelo em Roma. Cristo vai dizer: ei, para com isso, rapaz. John Stott vai dizer que acha que Cristo ficou entristecido com essa pergunta dos apóstolos. Ele vai dizer: não, meu reino não é deste mundo. Vocês não compreenderam. Por isso que não podemos dizer, como alguns chegam a dizer, que Cristo morreu porque foi um revolucionário contra o império. Meus irmãos, dizer que Cristo morreu porque era um revolucionário é apequenar de maneira extrema Jesus Cristo, porque qualquer um pode ser revolucionário, mas só um pode morrer pelos nossos pecados. Qualquer um poderia se colocar e morrer a favor de Israel. Qualquer um. Então, dizer que Cristo morreu por isso é a gente apequenar de maneira infinita esse Jesus. Mas ele vai dizer: meus queridos, não é assim. Os apóstolos ainda queriam que o derramamento do Espírito resultasse na restauração do reino a Israel. O que é que eles queriam? Que Israel voltasse a ser um reino independente, pujante, como era antes, na época de Davi. E então Cristo, precisamos compreender, meus irmãos, que Cristo está respondendo a esta pergunta. Então o versículo 8, que é a ênfase de missões, é resposta a essa pergunta. Olha no versículo 7, Cristo vai dizer o seguinte: olha, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não vos compete saber aí o Cronos e o Kairos que Deus estabeleceu para a sua própria autoridade. O tempo que Deus estabeleceu, cronologicamente falando, e o tempo no sentido de oportuno, a data oportuna que Deus estabeleceu para isso. Mas, aí vem o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Este versículo é resposta à pergunta de Pedro e dos apóstolos. Qual era a pergunta? Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Não vos compete saber tempos e datas acerca do que Deus fará numa questão escatológica, mas vocês receberão poder. Pode deixar no versículo 8. Receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e serão então minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Meus irmãos, receberão poder. A palavra poder aqui, os irmãos já sabem. No grego, dinamis. De onde vem a palavra dinamite. A palavra dinamite vem de dinamis, que é a palavra usada para poder. Receberão poder. Que poder é esse, meus irmãos? Que poder é esse que nós temos? Será que Deus nos fez meta-humanos? Será que Deus nos fez X-Men? Será que é esse tipo de poder que Ele está querendo nos dizer aqui? Meus irmãos, precisamos compreender que eu e você precisamos do Espírito Santo para vivermos e para exercermos nosso ministério como igreja. E isso nós fazemos porque Deus nos deu o poder. Esse poder, meus irmãos, nós precisamos agora ir para outros textos. Esse poder tem um nome. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Queridos, prestem bem atenção. No Antigo Testamento, Deus, ele foi revelando-se paulatinamente. É chamada de revelação progressiva. Lembrem-se que as pessoas que estavam na época de Abraão, Isaac, Jacó, não tinham nada escrito. Não tinha um textinho escrito para eles lerem. Então, Deus se apresentava com sonhos, mandava os profetas. Depois, meus irmãos, inclusive, na época posterior, em que eles ficaram 400 anos no Egito, não tinha nada escrito. Só vai ter coisa escrita com Moisés.
que vai escrever o Pentateuco, relembrando o que Deus fez com os patriarcas, e assim por diante. O Espírito de Deus se apoderava dos juízes, de Sansão, e Sansão então começava a ter forças, ia lá e cumpria, depois o Espírito saía. Era esporádico. Depois, no cumprimento dos tempos, vem Jesus Cristo, a suprema revelação, e durante esses 33 anos, Cristo é o poder de Deus que habita na humanidade, mas agora Cristo vai para os céus, e quem agora está atuando? Eis que agora, meus irmãos, é o tempo do Espírito Santo de Deus atuar. Só que o Espírito Santo, meus irmãos, ele não veio, ele não tem um ministério para ele mesmo. O ministério do Espírito Santo é o ministério de holofote. O que é que faz o holofote? Ele ilumina outra pessoa, não é assim? Você pega lá um canhão de luz e você projeta. E as pessoas conseguem ver. Imagina que a gente está numa escuridão e alguém vem com um canhão de luz e acende. Você começa a ver, a enxergar. Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus. Ele não veio para trazer glória para ele, mas para revelar o Cristo. E assim glorificar a Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, todos nós só podemos ver, só podemos entender, compreender, glorificar a Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, que o poder que Ele nos dá, esse primeiro poder é para compreender as coisas de Deus, para aceitar, para ter vidas transformadas. Olha aí João 16, verso 8, por gentileza. Quando ele vier, disse Jesus Cristo, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, esse poder, diabo não segura, inferno não segura, hostes malignas não segura. Quando você conversa, fala para alguém acerca de Jesus, este poder atua na vida de uma pessoa ao ponto de fazê-la enxergar a Cristo e ser convertida por Ele e ter uma vida nova por Ele e para Ele. Esse é o poder inicial, é o poder, meus irmãos, de transformar vidas. Por isso, tem muita gente querendo evangelizar, mas sem depender do Espírito de Deus. Tem muita gente querendo compartilhar o Evangelho, achando que pelo seu muito falar, pela sua criatividade, pela sua astúcia, alguns vão se converter. Nada disso, queridos. Olha, quantas são as pessoas que nós temos aí, testemunhas de pessoas que estavam bêbadas e chegando em casa, tropeçaram e pegaram um folheto velho, e leram e se converteram. Quantas pessoas no meio de um vício, ou lembrou uma mensagem, ou alguém falou com palavras embaralhadas, e ela então se converte e tem a sua vida transformada. Quem é que tem poder para fazer isso? É o Espírito de Deus. Por isso, vá lá em Zacarias agora, 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Zacarias 4, 6. Esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por poder ou violência, mas pelo... Queridos, a igreja precisa do Espírito Santo, a igreja precisa compreender este poder, primeiro, para anunciar o reino de Deus e ver o poder na vida das pessoas. Fala sério, será que você não já pensou no seu íntimo? Para aquela pessoa ali não tem jeito não. Ih, rapaz, fulano não tem jeito não. Ainda fala assim, né? Aí só Deus, como se não fosse nada, né? Assim, aí não tem jeito não, aí só um milagre. Mas meus irmãos, todas as pessoas que confessam a Cristo é um milagre, porque é o poder de Deus sendo manifestado na vida daquela pessoa. Primeiro você. Se você, meu irmão, minha irmã, se você compreende as coisas de Deus, é porque você foi revestido
do poder que vem do alto. Você tem Deus habitando dentro de você. Você tem Deus, meus irmãos, em sua vida. E não é qualquer coisa, é o poder que vem do alto, é o supremo poder. Por isso, meus irmãos, esse poder também nos capacita para vivermos as nossas vidas. Olha aí João 16, verso 13. João 16, verso 13. 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, porque não é o ministério dele. Falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Meus irmãos, se você for revestido do poder do alto, você precisa começar a parar para pensar na sua vida. Diz, meu Deus, a minha vida tem refletido o poder que vem do alto? Porque, meus irmãos, esse poder que habita em nós, ele é capaz de nos libertar de vícios. Esse poder que vem do alto é capaz de nos libertar de todo pecado. Tem capacidade, meus irmãos, de nos libertar de todas as amarras, de toda a escravidão do pecado. Esse poder tem como nos libertar. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém maior que Deus. E é esse poder que desceu sobre nós, quando você e eu, meus irmãos, compreendemos quem nós éramos, e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos batizados, selados pelo Espírito Santo de Deus, e esse poder habita em nós, mas nós vivemos muitas vezes, sabe como? Quem? Nós vivemos muitas vezes, meus irmãos, como quem não tem esse poder, e nós não vivemos guiados nesta vida, de maneira diferente. Isso me faz lembrar, meus irmãos, sabe quem? Me lembrei agora, talvez alguns se lembre comigo, me fez lembrar de o meu principal personagem de desenho animado de antigamente. Me fez lembrar de He-Man. Quem lembra de He-Man? Alguns lembram aqui, não é verdade? Alex gostava de He-Man, não? Muito bem. Irmãos, a Di já pegou a fase já finalzinha, foi a Di aí, mas tá bom, né? Segunda temporada de He-Man, né? Ó, meus irmãos, He-Man tem uma característica. Os mais novos não conhecem, talvez, né? Mas He-Man, ele vive um pouco essa característica de muitos crentes. Porque ele é Adam. Na sua vida normal, não é assim? Ele é Adam. E qual é o significado de Adam? Adão. Então, ele é Adão. Qual é a característica de Adam? Ele é medroso. Né? Ele foge das situações, ele tem medo de tudo. Ele, sabe, ele acha que não tem condições de muita coisa. Ele vive, meus irmãos, se escondendo, Adam. Até que de repente ele se dá por si, ele ergue a sua espada e pelos poderes de Grayskull. Né? Eu tenho a força. E aí ele se transforma em He-Man, e agora He-Man é o cara. Ele vem, pá, tá. Aí depois ele volta a ser Adam. Meus irmãos, eu não sei se quem fez esse desenho se quis fazer uma alegoria à vida do cristão. Mas faz todo sentido. Por vezes nós agimos como se fôssemos Adão o tempo todo. Mas, meus irmãos, nós temos esse poder. Não é que vem e vai não, como He-Man não. Nós temos esse poder que habita em nós. A pergunta é, por que Adão não fica He-Man o tempo inteiro? Por que Adam não deixa Adam de lado e vira He-Man? Agora vai ser He-Man o resto da vida. E nós, meus irmãos, muitas vezes agimos assim, crentes em Jesus Cristo, revestidos do poder do alto, mergulhados na escravidão de pecados, de vícios, de mundanismo, de vida distante de Deus, sem propósito, vivendo para mamon, para o dinheiro, para a cobiça, as tentações. Meus irmãos, que poder é esse? Você tem o poder, meus irmãos, que habita em você, meu querido. Se você crer em Jesus Cristo, e se isso é realidade na sua vida, você tem poder para transformar a sua vida, para deixar vícios de lado, para deixar pecados de lado, para
alinhar a sua vida nos caminhos, porque Ele os guiará a toda a verdade. Por nós, não temos esse poder. O máximo é força de vontade, igual de academia. Começou o ano, vou para a academia, paga um mês. Até alguém falou, né? Olha, eu paguei 6 meses, já para não ter condições de não ir. Prejuízo. Melhor ter pago só 2 meses ou 1 mês. É força de vontade. Mas ir para a academia não é uma questão de pecado. Mas, meus irmãos, nós agimos semelhantemente nas coisas de Deus. Meus irmãos, medos, fobias. Meus irmãos, paremos para olhar e volte para Atos 1:8, por gentileza. Meus irmãos, olhemos e tentemos entender que nós recebemos poder. Não é poder para flutuar. Não é poder para fazer coisas extraordinárias, é poder para vivermos a vida que Deus deu para nós. E Ele nos deu vida, Ele nos deu vida plena, e Ele diz que nos guia. Mas a gente se entristece, meus irmãos, porque a gente vê um monte de cristão que tem o poder habitando nele, dando tanta cabeçada na vida. E aí parece, meus irmãos, muitos cristãos são como aqueles soldados que voltam da guerra, aí voltam cheio de trauma, latanhado, amputado, se rastejando. Ele não vive no pós-guerra. O trauma pós-guerra leva muitos soldados, veteranos, a tirarem suas próprias vidas. Assim parece que alguns de nós estamos agindo. Nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa guerra espiritual, mas ao invés de sermos revestidos do poder, ou melhor dizendo, de aproveitarmos esse revestimento de poder, a gente age como se fôssemos, meus irmãos, pessoas pobres, miseráveis do ponto de vista espiritual, que não tem ninguém por nós, que não tem ninguém nos guiando, não tem ninguém nos protegendo. Meus irmãos, eu não quero, meus irmãos, e eu já estou encerrando, porque essa mensagem, eu dividi ela em 2 partes, já por saber que eu não daria conta, e eu vou terminar à noite. Meus irmãos, infelizmente, há muitos cristãos, presta atenção, que só vão descobrir esse poder quando Jesus os convocar para uma audiência celestial. Quando morrer. Aí o cristão morre. Aí ele entra num novo plano, Elias. Gente, era assim. Meu Deus, quanto poder. Aí quis ficar assim, né? Rapaz, eu vou dizer. Descobriu agora. Senhor, meu Deus, por que eu vivia lá assim, meu Pai? Olha os anjos subindo e descendo, Senhor, a sua glória. Senhor, eu estou percebendo agora como o Senhor tinha o universo nas tuas mãos. Senhor, e o Espírito Santo, daqui eu estou vendo como ele. Senhor, não tem por que descobrirmos só lá, meus irmãos. Porque nos foi revelado para descobrirmos aqui. Foi nos revelado isso para que vivamos aqui. A gente vive, meus irmãos, como se não houvesse mundo espiritual. A gente vive, meus irmãos, tem cristãos que diante de uma notícia negativa, nós estamos no mundo espiritual, querido. Diante de uma resposta negativa, acesse esse Deus Todo-Poderoso no meio da oração. Diga, Senhor, estou colocando diante do Senhor essa minha causa, e eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. A gente vive, meus irmãos, como esse Adam de He-Man, só se afastando, só medroso, só correndo. E aí vem Cristo e diz, olha, receberão poder. E outros textos bíblicos que a gente lê, de Jesus Cristo falando sobre oração, que a gente fica tão pequenininho. Já imaginou Cristo dizendo, olha, meus irmãos, se vocês tiverem fé, poderão pedir a esse monte, está para o lado de lá. Aí a gente não compreende e fica tentando mudar. Não, Cristo não está falando disso não, está falando de outra coisa. Não, meus irmãos, Cristo diz assim, olha, meu querido, se vocês tivessem fé, Senhor. Esse poder, meus irmãos,
está dentro de cada um de nós. E o que fazemos com este poder? O que fazemos com o Espírito Santo de Deus? É importante que nós deixemos-nos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é como o vento. Ele faz o que quer. Vai para onde vem, ninguém vai para onde veio, para onde foi. Assim é o Espírito de Deus. É Deus que tem autonomia. É Deus onipotente, onipresente e onisciente. Quando nós permitimos que Deus nos guie, Ele vai nos guiar para pastos verdejantes, porque Ele é Deus, sabe o que é melhor para nós. E nesse processo de nos guiar, nós deixaremos para trás medos, fobias, vícios, pecados, distrações. Tudo isso ficará para trás. Porque eu sou forte? Não. É porque aquele que habita em mim é mais forte. Como o próprio Cristo vai dizer, maior é o que está em nós. E porque a gente não vive conforme esta realidade. Por que nós vivemos muitas vezes como se fosse maior é o que está no mundo do que o que está em nós? Porque a gente vê, meus irmãos, muitos casais se à beira do divórcio, cristãos. O que está no mundo é maior do que o que está no meio dentro deles. Por que a gente vive, meus irmãos, cristãos, vivendo uma vida tão distante do propósito de Deus, abraçando práticas mundanas, se afastando do Evangelho? Vive como se o que há no mundo é maior do que o que está dentro dele. Mas não é isso que Jesus Cristo nos diz. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser cada vez mais, não revestidos, porque já somos revestidos, mas enchidos pelo Espírito Santo. E é sobre enchimento do Espírito Santo que, se o Senhor nos permitir, falaremos à noite, pela glória do Senhor. Vamos colocar de pé. Pai, nossa gratidão pelo que o Senhor nos ensinou nesta manhã acerca do Teu Santo Espírito, que nos ensina, que nos guia, que nos protege, sobre este poder que o Senhor falou, que vem do alto, poder que é sobre todos os crentes em Cristo Jesus, poder que capacita e qualifica a Tua igreja para viver, para servir ao Senhor. É sobre este poder, Pai, que nós queremos estar cada vez mais linkados em comunhão. Ajuda-nos, Pai Santo, a não vivermos como se não tivéssemos o Teu Espírito em nós. Pelo contrário, Pai, ajuda-nos a vivermos em independência total do Teu Santo Espírito. Porque o Teu Santo Espírito, Pai, o que tem para nós é amor, é paz, é alegria, são planos de nos fazer prosperar e não de nos fazer mal. Por isso, Santo Espírito, guia a Tua igreja, que o Teu Santo Espírito, Pai Santo, possa nos qualificar e nos guiar para a glória do Teu santo nome. E nós pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça regeneradora do nosso querido Filho de Deus, nosso Senhor e amado Jesus Cristo, e o amor e a capacitação do Espírito Santo permaneça com a Tua igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.